tudo bem? Meninas, eu sou a Cláudia Migliaccio, acabei de descobrir que é um projeto que eu comecei o ano passado, que tem como objetivo baratear os procedimentos relacionados à reprodução humana. Hoje eu conto com alguns apoiadores, na verdade acho que são cinco apoiadores: médico de reprodução humana, andrologista, médico de medicina ortomolecular, laboratório e terapeuta. Todos super, hiper, mega profissionais, super competentes. Inclusive, quem assistiu as transmissões ao vivo que eu tive até agora, né? Que foi semana passada, essa semana, viram aí um pouquinho sobre cada um dos apoiadores. Vamos ao que interessa. Hoje é dia de falar sobre infertilidade masculina. Então, a partir de agora, a gente vai receber a visita, né, aqui no nosso grupo do Dr. Danilo Galante, que é urologista, andrologista e especialista em fertilidade masculina. Ele acabou de voltar dos Estados Unidos, do Congresso de Urologia americano, lá em São Francisco. E agora ele voltou, aliás, e tá cheio de novidade, vai contar pra gente. E hoje a gente vai falar especificamente sobre investigação. O que tem que fazer antes de ir procurar, antes de começar um tratamento de reprodução humana. O que será que dá para fazer? Será que em todo caso é reprodução humana ou existem tratamentos que dá para se fazer e que não necessariamente precisam de um tratamento de reprodução? Ou seja, dá para resolver a questão masculina no próprio consultório com o urologista, né? Através de medicações, de alguns procedimentos cirúrgicos, seja lá o que for. Então ele vai contar tudo que ele descobriu lá, que ele assistiu lá, as novidades todas. E eu mesma vi algumas coisas, eu fiquei bem assim, entusiasmada. E agora eu vou chamar o Dr. Danilo, então, para contar pra gente essas novidades. E a gente vai falar sobre investigação. Oi, doutor! Boa noite! Boa noite, Claudinha, tudo bem? Boa noite, meninas. Como que tá? Tudo bem, doutor? Aí tá tudo bem também? Muito frio? Hoje não tá frio? Ah, não, tá frio. Tá muito Tá frio? frio aqui. Eita, Tá Laia. frio. E na Costa Rica, como tá? Aqui não, ó. Aqui tá de blusinha, tá tudo bem. Doutor, primeiro eu queria agradecer a sua participação na transmissão ao vivo no mês da infertilidade. É muito legal mesmo para as meninas. E para mim também é uma honra ter você aqui no canal, né? Porque de uma maneira ou de outra é informação para as meninas, eu acabei de descobrir, e nada melhor que um especialista dos especialistas estar aqui com a gente, né? Doutora, a pergunta que não quer calar. É uma menina que vai fazer um tratamento de reprodução humana. O que ela precisa fazer? Ela precisa ir no urologista com o marido? Ou o marido precisa ir no urologista? Ou não? Não, não, tá tudo bem com o espermograma, então tá tudo bem. Como é que funciona isso? Bom, eu acho que realmente essa cultura, ela tá enraizada na gente, mas precisa ser modificada, assim, né? O urologista é o médico que vai fazer a avaliação geral do homem, né? Assim como a ginecologista faz na mulher. Ele vai abordar questões muito mais complexas do que apenas a infertilidade. Então, a gente estava conversando uma vez, eu estava falando para você de alguns casos, por exemplo, que eu vejo de casais que têm problemas sexuais que levam a problemas de infertilidade, né? Então, tem situações um pouco óbvias para quem trabalha com isso, mas que não são tão óbvias para o casal, como, por exemplo, a frequência com que eles têm relações, a qualidade dessas relações, a qualidade da ereção do marido. Então, eu já atendi casais que o grande problema era que o marido não conseguia consumar uma relação, né? E isso não é passado numa consulta de fertilização in vitro. Se o médico, muitas vezes, ele não vê nem o marido, ele só vê o espermograma do marido, não importa muito se o espermograma é bom, se a relação deles não acontece, né? Sim. Isso eu estou falando de um mero exemplo, mas o que eu quero passar é que, assim, tem várias situações que fogem um pouco do controle do casal e não dá para simplesmente a mulher comentar com o médico da fertilização in vitro: olha, meu marido está bem, o espermograma dele está aqui, está normal. Ou o contrário, o espermograma do meu marido é muito ruim, está zerado, então vamos partir para a fertilização in vitro porque está zerado.
né? Na verdade, as duas situações eu acho que merecem ser avaliadas. Então, pacientes com espermograma zerado. Ok, está zerado, então vamos para a fertilização in vitro, vamos buscar espermatozoides lá no testículo dele. Não, não é assim. Na verdade, tem várias situações que podem levar à infertilidade, que levam a um espermograma zerado, ou como a gente chama de azoospermia, que podem ser revertidos, né? Então, vou dar vários exemplos. Você tem um paciente que tem varicocele, né, que é o mais comum das causas de infertilidade masculina, e ele tem um espermograma zerado. Ele trata a varicocele, ele tem uma chance bem razoável de sair do zero e ter gravidez natural, inclusive. Você tem um paciente que é obeso, que é hipertenso, é diabético, que fuma, que bebe, e tem um espermograma alterado. Às vezes, você corrigindo tudo isso, você consegue fazer o espermograma desse paciente ficar normal. E o casal volta a ter uma condição de gravidez natural. E o contrário também. Você tem um paciente com espermograma normal, que a maioria das vezes é feito só o espermograma, que se você fizer uma análise melhor, tem um exame que chama fragmentação de DNA, né, do espermatozoide. Às vezes você consegue ver problemas na estrutura do espermatozoide que não são vistos no espermograma. Então, às vezes para o casal a situação é muito óbvia, mas quando você conversa e passa por uma avaliação, você acaba enxergando detalhes que esse casal não está enxergando. E a gente aponta e consegue tratar isso. Na verdade, assim, o que eu tenho visto é que, por exemplo, a maioria dos que não tem peixinho, é muito comum as meninas nem chegarem aí no urologista porque, ele não tem. Ele não tem, então não adianta, vai fazer punção. E às vezes a punção, primeiro, custa muito mais caro que uma consulta com um urologista, né? É um procedimento super invasivo e às vezes uma avaliação bem profunda pode descobrir, não sei, doutor, de repente uma alteração hormonal, por exemplo? Sim, pode. As principais causas de infertilidade, elas são divididas então em causas hormonais. A gente tem os problemas aí de testosterona, né? Ou do eixo que a gente chama do eixo hormonal, que é feito pela hipófise, que comanda, é uma glândula no cérebro que comanda a função dos testículos. Você tem alguns hormônios, então, que a hipófise faz, como LH, FSH. Esses hormônios alterados, eles também podem dar infertilidade. Você tem as causas metabólicas, então você tem alteração de triglicéridos, de colesterol, de glicemia, que podem dar essa infertilidade. Você tem os problemas ambientais, então você tem fumo, drogas, anabolizantes, cigarro, bebida, que podem dar esse tipo de problema, né? Que são situações controláveis, na verdade. Né? São situações que elas são modificáveis. Né? A gente está conversando sobre esse assunto. Eu vi um trabalho aqui que mostra a diferença de comportamento dos casais quando eles procuram um urologista. Né? Especificamente é um trabalho que fala sobre reversão de vasectomia versus fertilização in vitro. Esse trabalho tem alguns itens interessantes. Então ele conta que nos Estados Unidos é feito 500 mil vasectomias por ano, né? 5% desse pessoal se arrepende e acaba indo para a reversão de vasectomia. Na verdade, eles não acabam indo para a reversão. Todo esse povo que procura diretamente alguém de fertilização in vitro, quando não procura urologista, 80%, 90% acaba fazendo fertilização in vitro. Tá? Ao passo que quando é orientado procurar um urologista, 78% acaba indo para a reversão. Né? Então, é um trabalho bem específico de reversão, mas que mostra que os casais tinham a opção de uma cirurgia que eles não estavam enxergando quando eles iam direto para o grupo de fertilização in vitro. Entendi. É que, na verdade, a gente acaba pensando assim, eu vou fazer uma FIV, né, e pronto. O que a gente tem que ver, a gente até conversou na outra transmissão ao vivo, é que assim, meninas,
O índice, vamos supor, uma mulher com uma idade ok e tal, e o marido vasectomizado. Uma mulher com 30 anos. O marido fez vasectomia há 5 anos, há 2 anos. O percentual de chance de sucesso da reversão de vasectomia é maior do que o percentual de uma fertilização in vitro. E se você quiser ter um filho só, ok, mas se você quiser ter 2 filhos, quantas tentativas até chegar lá? Eu não estou dizendo que a fertilização in vitro não é importante, que não tem. Não é nada disso. O que a gente está analisando aqui se a gente pode devolver para o marido a fertilidade dele e fazer com que as coisas. Isso não só na questão da reversão de vasectomia, mas de qualquer outro procedimento médico, né? Antes de simplesmente, vamos lá puncionar o marido. Não, vamos passar no médico de reprodução humana, no médico urologista, para saber se tem como melhorar a questão dos peixinhos e fazer ele ejacular esses peixinhos de forma natural. Mas o que eu penso é que assim, a gente tem que trabalhar com a cabeça também, né? Quantos por cento eu tenho de chance aqui, quantos por cento eu tenho de chance ali? E em cima dessa informação, tomar uma decisão. Eu acho que a gente está muito ainda gatinhando, doutor, as tentantes nesse sentido. Não se fala. Com certeza. Nesse assunto de reversão, tem um trabalho interessante que fala que a reversão ela é útil, inclusive, para mulheres mais velhas. Assim, tem umas mudanças de paradigma que eu, por exemplo, como urologista, vou procurar uma atualização do assunto, mas o cara que está fazendo fertilização in vitro, não necessariamente ele está estudando a respeito. Então, ele vai vender o peixe dele, vamos dizer assim, né? Ele vai contar, vamos fazer fertilização in vitro direto. Eu acho que um dos pontos legais do programa que você está desenvolvendo é que os profissionais falem a mesma língua. Então, o Dr. Luba, ele não fala, ele não tem uma conduta que atravessa a minha ou que bate de frente, porque, na verdade, um é complementar ao outro. E eu acho que todo mundo que procura ajuda de fertilidade teria que ter dois médicos que conversassem da mesma forma, porque alguém falando de fertilidade e de fertilização in vitro como, não, é sua última opção, é sua única opção, e aí vai no neurologista e escuta algo completamente diferente, isso complica muito a cabecinha do casal. Né? Sim. Então, acho que isso é um dos méritos de fazer condutas coerentes e fazer uma investigação tanto masculina quanto feminina completa. A Débora está dizendo assim, o problema é que nem sempre os profissionais estão aptos para tratar esse problema de infertilidade masculina. Meu marido foi um urologista que falou que estava tudo ok, que o problema era a minha cabeça. Claro que meu marido se apoiou nessa fala durante um bom tempo. Quer dizer, isso tem a ver com aquilo que eu estava falando para vocês, meninas. Não adianta ir num urologista, tem que ir num urologista que saiba, entenda de infertilidade masculina, porque eu já escutei meninas falando para mim que até ginecologistas falaram, relaxa. Né? E a menina tinha as trompas obstruídas e a ginecologista não viu. Então a gente tem que realmente buscar um profissional que tenha a ver com aquele segmento, porque às vezes a pessoa não está conectada com esse assunto. Não é porque é um mau profissional, às vezes ele é muito bom em outras coisas, mas para a questão da infertilidade não é a área dele, não é o que ele conhece mais. Então, na verdade, quando eu trouxe o doutor Danilo que eu acabei de descobrir, foi uma pesquisa árdua, porque o urologista tem um monte, mas que entenda de infertilidade masculina é mais difícil, né, doutor? Com certeza. Então, porque para você acabar fazendo mais um assunto, você tem que ler um pouquinho mais dele, você tem que se inteirar um pouquinho mais. Né? E tem que ser um assunto que o médico goste de fazer. Senão ele não vai ler, ele não vai ter paciência de, sei lá, ler os 70 trabalhos do Congresso para puxar alguns. Né? Deixa eu contar para vocês em relação à varicocele. Né? Varicocele é a principal causa de infertilidade do homem. Né? Lembrando que 1/3 dos problemas de infertilidade estão na mulher, 1/3 dos problemas estão no homem, e 1/3 dos problemas estão no homem e na mulher. Né? O que faz com que metade dos problemas de infertilidade estejam tanto no homem quanto na mulher, ainda reforçando essa ideia de avaliar os dois. Né? O que eu vi de legal sobre varicocele é o seguinte, eu tirei 3 trabalhos aqui que falam o seguinte, primeiro, tem um certo mito de que graus de varicocele pequenos
não dão infertilidade ou, se operados, não vão ajudar em muita coisa. Hoje mesmo eu atendi um casal que falou que com 18 anos foi descoberto uma varicocele grau leve e que o médico falou que não precisava operar. Tá? Um dos trabalhos mostra que vale a pena sim operar qualquer tipo de grau de varicocele, inclusive os menores. Se você tem um grau grave do lado esquerdo e um grau leve do lado direito, vale a pena operar os dois lados, porque Uau. você tem ganho do espermograma dos dois, né? Então, meninas, vale a pena ficar de olho em qualquer grau de varicocele e dar uma valorizada sim, porque a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina e ela deve ser valorizada. Segunda coisa que eu acho que facilita aí a discussão entre quem defende fertilização in vitro rápida ou até a ansiedade das meninas, né? Eu percebo quando elas chegam no consultório uma certa pressa de doutor, a gente Sim. vai perder tempo resolvendo varicocele. Qualquer casal que está esperando há 5 anos para ter filho, há 2 anos para ter filho, eu acho que vale a pena aguardar 3 meses para resolver todas as questões masculinas, tá? A Sim. varicocele era sempre uma incógnita de quanto tempo a gente tinha que esperar, e esse trabalho aí que eu vi fala que em 3 meses a gente já consegue ter uma resposta muito boa, tá? Isso é excelente. Outro trabalho que eu achei interessante de varicocele, que tem a ver com fertilização in vitro, defende resolver a varicocele, mesmo para os casais que fizeram fertilização in vitro e não deram certo, né? Então, aqueles Uhum. casais que pularam a avaliação do urologista e depois percebem que o homem tem varicocele, eles mostraram que, foi um estudo com 80 homens, eles mostraram que 63% dos casais que fizeram correção de varicocele engravidaram com a fertilização in vitro. O que eu quero dizer com Tá. isso? A fertilização in vitro, em tese, tem uma resposta de 30%, 40% de gravidez nas melhores taxas, tá? Sim. E mostrou que a gravidez foi muito maior quando esses homens foram otimizados, nesse caso, Tá. fazendo a varicocele. Tá? Os resultados, o que eu quero dizer com isso os resultados melhoraram muito quando os homens melhoraram a qualidade de espermograma operando de varicocele. Tem uma moça aqui que ela está perguntando assim: quando tem varicocele e não consta nenhum problema no esperma, pode seguir com o tratamento ou mesmo assim é melhor tratar a varicocele? Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando, né? De que se fizer a cirurgia de varicocele vai melhorar a qualidade dos peixinhos, é isso? Na verdade, a gente tem uma indicação clássica de operar varicocele, que é operar varicocele quando o casal é infértil e o espermograma é alterado, né? Tá. Porque a ideia de operar uma varicocele é melhorar o espermograma, basicamente é isso. Então, se Tá. você tem um espermograma ruim, vale a pena você operar. Se você tem um espermograma bom, existe aquele detalhe de que o espermograma pode ser bom, mas o DNA desses espermatozoides pode ser ruim, né? Então, atualmente, quando eu tenho um casal que já falhou numa fertilização in vitro e que ele não operou a varicocele, eu prefiro pedir o DNA, a porcentagem de DNA, para saber se esse DNA está fragmentado ou não. Para as Entendi. meninas entenderem o que passa na cabeça dos urologistas e dos médicos de fertilização in vitro, é basicamente o seguinte: você tem um casal que tem infertilidade e tem varicocele, né? Você pede espermograma. Esse espermograma é normal, vale a pena prosseguir com investigação, com fragmentação. Se você tem um espermograma alterado, você já tem base suficiente para corrigir essa varicocele, né? Entendi. Então, respondendo a pergunta da menina, se você tem um espermograma normal, você faz a fragmentação de DNA, ela também dá normal, você não precisa resolver a varicocele. A varicocele não é um problema para esse casal. Tá? Agora, se o Certo. espermograma vem alterado ou o DNA vem alterado, sim, vale a pena você resolver a varicocele antes de prosseguir, inclusive, para fertilização in vitro. Entendi. Essa é uma questão importante, porque a gente normalmente pensa assim: ah, não, vou reverter a varicocele para tentar engravidar naturalmente.
Mas não é só para a questão da gravidez natural, né, doutora? É também para garantir o sucesso na fertilização in vitro também. Porque assim, a gente sabe que existem alguns procedimentos para poder encontrar dentro dos peixinhos aqueles que estão mais fortes, etc. Mas a gente sabe também que não é 100% garantido que isso vai acontecer. Então, quanto mais peixinho bom a gente tiver, melhor a chance dos embriologistas pegarem o peixinho melhor. Porque tem melhor peixinho lá. Doutorinha, aqui tem alguém falando alguma coisa aqui. Engravidei naturalmente, mas perdi. Na minha FIV, nenhum dos meus embriões se desenvolveram. Existe a possibilidade de ser problema de peixinho também, não é? Com certeza. Na verdade, quando você tem um problema de espermatozoide, você tem uma maior taxa de aborto, você tem uma maior taxa de perda de embrião ou de não formação de embrião, né? Então, entra na mesma regra geral de você deixar o homem nas melhores condições possíveis, tá? Então, para ter uma melhor resposta na FIV, vale a pena você otimizar o homem. Tem um outro trabalho aqui que eu achei bem legal, que fala sobre sono. E ele estudou, ele viu aí em quase 10 mil homens Uau! que qualidade de sono ruim pode levar a piora dos níveis de testosterona e que aumento do índice de massa corpórea, ou seja, homens que estão com sobrepeso ou obesos também têm uma piora dos níveis de testosterona e, consequentemente, uma piora do espermograma, né? Esse é o tipo de avaliação que eu gosto muito de fazer no consultório. Então, o homem que normalmente jovem, lá pelos 30, 40 anos, que não tem doença e ele está infértil, normalmente ele não passou em nenhum médico, ele não foi avaliado, né? Então, esse paciente que pode ter uma diabetes, pode ter uma hipertensão, ele pode estar com sobrepeso, ele pode ter um sono ruim que ele não está dando bola, ele pode ter usado aquele anabolizante na academia que ele achou que não fosse dar nada, mas agora está dando complicação para ele, né? Maconha um fator que já foi comprovado que piora a fertilidade. Então, tem alguns detalhes que você percebe que, conversando com o paciente, ele acaba falando e ficando surpreso. Ele fala, ué, mas isso eu não achei que fosse me dar problema. Na última live a gente comentou daqueles remedinhos que a gente pinga no nariz, né, para melhorar a congestão nasal. São fatores que podem piorar a fertilidade, né, porque eles dão vasoconstrição, ou seja, eles fecham os vasos tanto do nariz, mas também fecham do testículo. E isso piora a formação de espermatozoide. Então, tem muita coisa que o homem não vai atinar, ele não vai perceber sozinho. Então, é aí que entra a gente no negócio, né? Eu acho tão interessante isso, assim, porque a gente está conversando aqui, o quê? Há 20 minutos, meia hora? E olha a quantidade de informações e a quantidade de análises que um urologista faz no homem, né? Até se ele pinga remédio de nariz. São coisas tão simples. E é óbvio que isso ele está escolhendo alguns pontos para falar aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que tem muito mais outras coisas que ele consegue avaliar no consultório, né? Porque, assim, lógico que a gente ele não estudou esses anos todos, né? Para aprender que não pode pingar remédio no nariz, nem tomar anabolizante, nem fumar maconha. É muito maior do que isso. Então, você imagina a quantidade de análises que um urologista pode fazer no marido de vocês. E não estou dizendo nos maridos somente que tem problema realmente nos peixinhos, mas inclusive naqueles que têm espermograma normal. Precisa olhar, precisa ver se está normal mesmo, precisa ver se está tudo bem. A fertilização é um tratamento muito caro, então a gente tem que ter atenção. Eu me arrependo hoje, depois de tudo que eu tenho aprendido com você nas transmissões ao vivo, doutor, eu me arrependo grandemente. Meu marido apareceu uma vez com um problema e depois normalizou. Quem garante que normalizou? E se foi só aquele mês que, sei lá, ele estava mais animado, sei eu, e o peixinho estava com mais saúde? Às vezes, na minha FIV mesmo, ele não tava com essa bola toda e a gente não sabia, porque a gente não respeitou o primeiro exame, entende? Sim, Tudo sim. isso acho que a gente tem que se questionar de verdade. Ah, tem uma mocinha aqui que pergunta assim: ejaculação precoce prejudica a fertilidade? Não, de uma forma geral, não.
no máximo vai alterar a relação sexual, a qualidade da relação sexual, mas não a qualidade do esperma. A única coisa é que acaba mais rápido a relação, mas a questão é a penetração, a questão é se esse espermatozoide ele foi depositado no fundo da vagina, próximo do colo do útero, né? Óbvio, se o homem tem a ejaculação precoce antes da penetração, nem acontece de se ejacular lá dentro, mas se mesmo que tenha durado 2 segundos, é igual a inseminação artificial, né? Que você pega uma seringona e injeta lá dentro. Então, não altera. Não tem nenhum problema. Entendi. O assunto da moda, que toda live vai ter gente perguntando, são das tais vitaminas, né? A próxima live, na verdade, a gente vai falar mais sobre essas medicações potencialmente que melhoram, mas tem um trabalho que eu achei bacana sobre isso. Inclusive, eu vou dar um exemplo de um casal que eu atendi hoje, agora de tarde, antes de vir para a live. E o marido ele fez uma investigação na internet, ele disse que olhou milhares e milhares de sites no Google, e depois de muito estudo e muito entendimento do assunto, isso são palavras dele, ele mostrou para mim as vitaminas que ele tomava, né? E ele descarregou mais ou menos 8 potes de vitamina, tá? E eu fui olhando os potes e olhando na bula, a maioria deles repetiam vários tipos de vitamina. Então ele estava tomando, por exemplo, 7 doses de vitamina E, 5 doses de zinco e outras tantas coisas. Esse trabalho eu achei interessante, que eu vou comentar agora, teve um grupo nos Estados Unidos que entrou na internet e fuçou em todos os sites que falam sobre vitamina para infertilidade. E eles acharam 102 sites vendendo nutrientes ou falando sobre vitaminas ou qualquer coisa. Desses 102, 100 não tinham nenhuma comprovação científica, 100 deles eram completamente comerciais, 100 deles estavam dando informações sem nenhum cunho específico. Então, dois deles, dois sites eram ligados à faculdade, 2 sites eles tinham valor científico, mas nenhum desses 2 sites estava vendendo vitamina. O que é interessante. Então, se o cara comprou todas essas vitaminas olhando na internet, ele não comprou com certeza de nenhum lugar que era embasado cientificamente, porque esses lugares não vendem, né? E eu achei bem interessante, porque ele trouxe várias coisas. Olha, eu estou também tomando maca peruana, eu também estou tomando ginseng, eu também tomo ginkgo biloba, e tomo aqui o androsten, que é o tribulus terrestris. Então, assim, doutor, eu estou tomando tudo, alguma coisa tem que funcionar. E eu achei engraçadíssimo. Ele está tirando para todos os lados, né, doutor? Eu falei para ele, olha, tem muita coisa aí que tem efeito colateral que você está tomando. Você está tomando 8 doses, 8 vezes a dose de vitamina E recomendada. Então você está fazendo uma salada de vitaminas. Vale muito mais a pena você ir num ortomolecular ou numa nutróloga que faça uma avaliação, né? Do que realmente te falta. Porque, quer saber a minha opinião? Olhando para você, a impressão que eu tenho é que não te falta vitamina nenhuma. Você está gastando de vitamina por mês o que você gastaria numa consulta com nutróloga que ia te avaliar dos pés à cabeça e falar para você que talvez você não precise de nada. Ou que talvez sim, você precise de zinco, porque o seu zinco veio baixo. Então vamos suplementar zinco. Então o que eu quero dizer com todo esse papo, meninas? Que existem sim alguns nutrientes, existem sim algumas vitaminas que vão melhorar a fertilidade de alguns homens que têm essa vitamina baixa. Então, não é dando sobrecarga de vitamina ou sobrecarga de qualquer suplemento sem fazer uma avaliação prévia que você vai ter uma melhora de fertilidade, tá? Então, perguntas do tipo,
o que que melhora a motilidade, o que que melhora a morfologia, o que que faz aumentar o número de peixinhos no meu espermograma. Depende, depende qual é a causa. E não adianta nada você tomar um Vitergan que tenha milhares de vitaminas se o seu problema é com um determinado nutriente que não tem no Vitergan. Tá? Você vai estar Sim, gastando tempo, dinheiro, energia, né? Porque você tem uma esperança de que aquilo funcione, e na verdade sim. você só está caindo numa jogada de marketing. Exatamente. E assim, infelizmente, isso assim, rola solto nos grupos, viu? Não é só nos sites da internet, não, viu, doutor? É uma loucura. Isso aqui, aqui dentro da Acabei de Descobrir, é uma loucura. É um receita que. Não, meu marido tomou esse aí. E o meu marido tomou aquilo ali. E aí elas vão tricotando, né? E vão contando. Na verdade, eu fico preocupada às vezes quando eu vejo essas coisas, até porque agora a gente conversa e eu tô aprendendo muito nas transmissões ao vivo com o doutor, porque eu antes também não entendia nada. Hoje eu entendo um pouco mais, um pouco menos que nada. Porque, por isso que eu trago ele aqui, porque se não for ele para me explicar, também não sei dizer tudo. Mas o que eu acho legal é que eu tô tomando algumas consciências. E assistir ele falando, para mim, no meu ponto de vista, é ter mais consciência das questões masculinas também, né? Doutor, em relação à questão hormonal, muitos problemas de masculinos têm a ver com questão hormonal também. Então, assim, quando vai para consulta, faz também toda uma análise hormonal de tudo que está acontecendo com eles, né? Perfeito. O principal hormônio aí que pode alterar a infertilidade é mesmo a testosterona. Né? A testosterona é o Uhum. hormônio produzido pelos testículos que basicamente vão dar libido, né, que é vontade de ter relação sexual, vai dar ereção e é o principal veículo por onde o testículo forma os espermatozoides. Né? Ele é como se fosse um combustível para a formação dos espermatozoides. Tem algumas coisas que alteram a testosterona, então eu comentei desse trabalho do sono, do índice de massa corpórea. A gente sabe que outros fatores, como por exemplo, triglicéridos, colesterol, diabetes, próprio fumo, drogas, uso anterior de anabolizante, tudo isso altera o eixo hormonal, tá? É, eu acho que para a próxima live vale a pena a gente comentar. Eu vou levantar os trabalhos sobre o uso do clomifeno, tá? Que é o clomide, Eu comi. porque tem muita gente que chega já tomando e tem muita gente que quer tomar porque escutou em algum lugar, tá? O clomide ele tem uma função legal no corpo humano para alguns pacientes, tá? Então, basicamente, o clomide ele vai agir na hipófise, que é aquela glândula que comanda o testículo, né? Adianta dar clomide para todo mundo? Não, não adianta, tá? Ele, inclusive, tem alguns efeitos colaterais que têm que ser levados em consideração. Então, assim como as vitaminas, não dá para dar clomide para todo mundo, tribulus para todo mundo, Vitergan para todo mundo, Tá. vitamina para todo mundo. Esse tratamento sairia mais de R$ 1.000 por mês. Você vai levar o paciente a um monte de efeitos colaterais, simplesmente porque você quer atirar para todos os lados. Eu acho que é uma forma desesperada de querer resolver um problema, né? Ou pior, é uma negligência do médico que faz isso, porque eu já vi esse tipo de situação sendo receitado por médico. Eu já vi gente indo em alguns profissionais que receitam um caminhão de coisas, porque o cara não estudou aquilo, ele não sabe a indicação, então ele simplesmente passa tudo para todo mundo. E o que não der certo, aí ele volta e fala: agora você procura o urologista, porque eu já tentei de tudo e nada deu certo. Então eu recebo esses pacientes sim. Doutor, uma última pergunta. Tem mais alguma coisa que você queria cobrir de tudo que a gente conversou ou não? Eu acho
que talvez a parte genética a gente não tenha falado, que faz parte da investigação de alguns pacientes. Então, a gente avalia a parte genética basicamente em quem vem com espermograma com menos de 5 milhões, né? Faz parte obrigatória, porque pode ter um problema já no DNA daquele homem, ele pode ter uma síndrome que de cara já mostra para ele que não vale a pena prosseguir, ou seja, um homem que ele é infértil por um problema genético grave, não adianta resolver a varicocele dele, porque ele não vai virar fértil, não adianta fazer fertilização in vitro com o espermatozoide dele, não adianta puncionar o testículo, porque não vai achar espermatozoide viável. Então, eu já peguei casos de pacientes, de casais que foram para fertilização in vitro, não foi avaliada a parte genética, e o médico da fertilização falou, o espermograma dele está zerado, vamos ter que buscar no testículo. Mas não fez teste genético no marido e não achou espermatozoide no testículo e nunca vai achar. Né? E é isso, eu acho que faz parte da investigação do urologista ir atrás desses detalhes aí. De verdade, doutor, eu vi bastante gente já, assim, que conversou comigo sobre azospermia. Meu marido não tem peixinho, então o meu médico de reprodução humana disse que a gente vai fazer punção. Aí, tipo assim, mas vai fazer punção do quê? Sabe se tem alguma coisa aí? E assim, e o pior de tudo, gente, eu não sei, né, doutor? É uma pergunta agora minha, até porque eu escuto muitas meninas falando, mas assim, várias meninas conseguiram tirar um peixinho ou outro lá de dentro, mas de dentro mesmo do escroto do marido, mas não dá certo a FIV, não chega a fertilizar. E a sensação que eu tenho, e isso é uma sensação, claro, né, de quem me escuta todo tempo, conversa com muita gente, é de que esses peixinhos não necessariamente tão bons. Isso tem que ser olhado também, não é? Com certeza. Quando a gente fala que demora 3 meses para ter uma resposta de fertilidade, na verdade, esses 3 meses também é o tempo entre você produzir um espermatozoide lá nas células mais primitivas do testículo e ele ser ejaculado. Né? Tem um caminho muito longo no testículo até ele chegar no pênis e ser ejaculado. E esse tempo de maturação é amadurecimento, ele demora 3 meses. Então, quando você resolve buscar lá no testículo, na célula mais primitiva, você está pegando um espermatozoide que não passou por esse amadurecimento. Né? E a chance de você falhar é muito alta. Doutor, não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada mesmo por tudo, pela conversa. O papo é sempre bom, né? Acho que a gente sempre desenvolve uns papos legais. E é isso. Eu acho que a mensagem é essa. Esse mês aí de infertilidade, você, Cláudia, está fazendo um baita de um trabalho e uma proposta super boa. E eu acho que esse mês é o mês da gente tentar informar o máximo possível e aparecer. E a gente tem mais uma programada ainda para esse mês para falar mais do assunto, né? Doutor, obrigada. Não tenho palavras mesmo. Muito obrigada, viu? Imagina, Claudinha. Obrigado você pelo convite. Um grande beijo. Tchau, meninas. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, sim, continuar nessa luta junto com vocês, meninas. Apoiem, eu acabei de descobrir, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, assistam. Eu comecei o meu vlog do meu processo de adoção, então quem quiser saber como é que tá a coisa toda, é só ir lá para assistir. Eu tenho publicado 1 vídeo a 2 por semana da adoção e eu espero de verdade que vocês curtam tudo isso. Um beijo grande para vocês, beijo Débora, beijo Rose, beijo Gi. Deixa eu ver, Ellen, um beijo, Luciana, Michele, pra vocês todas, meninas, um super beijo. Michele, você que é uma linda, vocês ficam falando de mim, vocês são tudo linda, mais linda do mundo. Um beijo, meninas, fiquem com Deus, viu? Esse vídeo então, lá no YouTube, pode compartilhar. Beijo pra vocês.